Amém. Senta aí um pouquinho, ovelhinhas. Isso, vamos louvar. Glórias a Deus. Trouxe Bíblia? Trouxe Bíblia? Isso, você tem que ter uma Bíblia. Se você não tem uma Bíblia, põe no celular, baixe ela no celular, para você acompanhar. Certo que a gente vai acompanhar aqui, mas você tem que ter uma Bíblia. Nem se for dentro do teu celular, eu tenho 2 ou 3 Bíblias no meu celular. Então tenho, em livro, eu tenho umas 10 ou 12 Bíblias. Então você tem que ter uma Bíblia, tem que ter uma Bíblia. Você tem que amar a palavra de Deus. Você não pode ficar sem a palavra de Deus. A gente tem tudo dentro de casa, não tem uma Bíblia, tem que ter uma Bíblia. E ler a Bíblia, né? Não só a Bíblia aberta, né? na estante, ou então no capô do carro. Não. Tem que ter a Bíblia, ler e estar aqui com ela, para que ela possa sair pela sua boca. E aí você vê o milagre de Deus. Então vamos aí para a palavra do Senhor. Vamos começar pela fala de Jesus em Mateus capítulo 18. Depois nós vamos orar. Vou orar pelos enfermos, vou orar pelas pessoas que precisam de orações. Mateus capítulo 18. O apóstolo São Pedro perguntou para Jesus no versículo 21 e o versículo 22. Olha o que ele diz aí. Mateus 18, 21 e 22. O tema: quando estiverdes orando. Então Pedro, o apóstolo Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Aí ele vai responder. Aí ele pergunta de novo: até 7 vezes? Porque 7 vezes era os judeus tinham por lei seguir isto. 7 vezes ao dia, um judeu errasse com o outro, ele poderia ir lá pedir perdão e era obrigado o outro perdoar. E ele falou: até 7 vezes? Respondeu Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Jesus é tremendo, né? Ele não veio para seguir uma lei, ele veio para mostrar uma lei do amor. Ele não veio para dar força para os mandamentos de Moisés. Ele não veio para isto, ele veio para trazer a lei do amor, a lei do perdão. Porque aqui, se você percebeu, você vê Pedro fazendo uma pergunta sobre o que ele deveria fazer quando um irmão errasse contra o outro irmão. Qual seria a atitude daquela pessoa que alguém cometeu um erro, uma calúnia, uma difamação, alguém te deu um calote, te pegou teu cartão de crédito, te tomou emprestado um talãozinho de cheque, alguém que você foi fiador, alguém que você fez compra para a pessoa, deu comida, levava em casa, pegava em casa, e essa pessoa te arrebentou, e essa pessoa volta para ti e te pede perdão. Até quantas vezes essa pessoa vai me pedir perdão e até quantas vezes eu tenho que perdoar? Então Jesus colocou um número ali, uma expressão que ele sabe que ninguém iria errar em tamanha quantidade. Se você multiplicar, dá 490, não é isso? 490 vezes ao dia. Então quando você pensa alguém fracassando com o outro 490 vezes, e pela boca de Jesus deveria ser
a posição daquela pessoa que foi ofendida ou maltratada. Não sei quem me acompanha, porque me acompanhar não é estar aqui. Me acompanhar é ver o meu proceder, é observar as minhas qualidades e ver os meus defeitos. Se você que me acompanha aqui, você já viu pessoas saírem daqui e pessoas voltarem para cá? Quem já viu? Você já viu pessoas saírem daqui e depois voltarem para cá e ocuparem o mesmo lugar de onde elas saíram? Onde elas ocupavam? Eu já tive aqui muitas pessoas que fizeram isto, saíram. Eu não sei qual é o problema que as pessoas têm. Deve ser falta de domínio próprio, né? Quando você não tem domínio próprio, você fala pelos cotovelos, né? E a gente pensa, porque a gente fala pelos cotovelos, as palavras vão ficar ao léu. Toda palavra frívola que o homem proferir, vai dar conta a Deus. Quem sabe disso? Está na Bíblia. Está na Bíblia. Então você vê o meu proceder, que eu procedo assim. Nós tivemos aqui um rapaz aí, que era pastor, que veio para cá 3, 4 vezes, mas o cara errou demais comigo. O cara fez coisa mesmo de gente do demônio, sabe? Errou uma vez, se aproximou de mim, errou de novo, se aproximou de mim, foi embora, depois voltou e errou de novo, e errou de novo. Então, e eu dando. Então, há pessoas saem, depois malha, manda mensagenzinha para outras pessoas sobre mim, né? O que acha de mim, tal, rebenta. E as pessoas que recebem falam: "Ó, pastor, quer ver?" Eu falei: "Não quero ver." Aí alguém viu, né? A mensagem que alguém mandou e falou: "Meu Deus, se eu fosse pastor, mandava para os quitos dos infernos." Então você vê, são atitudes. Eu às vezes tenho vontade de fazer isto mesmo, de pegar, falar na cara, sabe, duro. Mas quando eu chego diante das palavras de Jesus, ele fala que eu tenho que perdoar 70 vezes 7. Então se eu que cometi todo tipo de atrocidade, de pecado, de erro para com ele, e ele me perdoou, que o apóstolo Paulo em Colossenses 3, 13 e 14, Colossenses 3, o versículo 13, ele diz assim: suportai-vos uns aos outros. Olha aqui que está dizendo: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Então, se eu tenho alguma coisa contra alguém, ou alguém tem alguma coisa contra mim, se a pessoa falou mal, você sabe que as pessoas, elas principalmente as que não têm domínio próprio, não têm trava na língua, ela acha que pode e vai ficar impune. Você sabe que hoje alguém me falou o seguinte: alguém disse para essa pessoa que me falou hoje, que ela saiu daqui, a pessoa saiu daqui, e ela só não vem visitar mais aqui, porque eu proibi dela vir aqui visitar aqui, porque ela saiu daqui. Essa pessoa falou que a igreja, que o rapaz é membro, falando para o rapaz, né, desanimando a pessoa: a sua igreja, aonde eu congregava com vocês, eu saí de lá e eu não posso nem visitar, porque ele falou que não me quer lá. Aí eu perguntei para a pessoa: você acreditou nisto? Irmãos, eu gasto dinheiro, você não sabe o tanto de dinheiro que eu gasto, que eu poderia investir em mim, que eu não estaria roubando a igreja, mas eu invisto na rádio, eu arrisco a minha vida, subindo e descendo morro, passando por lugares estranhos, por pessoas que podem me pegar e me sequestrar, por eu ser pastor. Você sabe?
Pode acontecer. Eu arrisco a minha vida. Sabe, eu passo um dobrado. Lá no começo que eu subia nos morros de pé, não tinha um carro, sabe, ninguém queria me levar, quem tinha carro, porque tinha medo, podia ser roubado o carro. Então eu subia sozinho, caminhava 25 minutos andando de morro acima. Então você vê, eu me doei, quem me conhece, eu tinha um cabelo pretinho. Quem lembra disso? Quem lembra que eu tinha um cabelo preto? Eu tinha. Hoje está cinza. Você acha que eu pintei o cabelo de cinza? Isto tudo porque eu me gasto. Eu gasto. Tem gente que só gasta, não. Eu gasto e me gasto. Atender pessoas pelo telefone, pessoas chatíssimas, pessoas que me ligam 300 vezes para falar a mesma coisa, sabe, me consome a minha vida, eu só quero dar um descansar, não tem como descansar, sabe, eu tenho que desligar tudo, e quando eu desligo tudo, aí o vizinho, igual um perturbado, tá vendo? Um perturbado desse passa, faz uma zoada. Então, eu faço tudo isto, agora eu vou proibir de alguém que quer visitar, eu falei, essa pessoa, ela está mentindo, e ela está mentindo, e ela vai colher o fruto da mentira dela, ela vai colher, e com lágrimas, porque não deve se fazer isso. Então, e o que o Senhor faria se ela aparecesse? Eu dava-lhe um abraço e um beijo, mas a colheita ela vai ter que colher. Não sou eu que dou a colheita, nem você. Quando alguém faz alguma coisa contigo, perdoe, quem vai pagar é Deus que vai dar a pessoa, porque tudo que se faz, irmãos, são sementes que nós jogamos. Então, se você jogar uma semente, acredite que ela vai virar uma árvore e tem colheita, irmãos. Tudo tem colheita, não existe nada que eu e você façamos aqui. Parece que está tudo normal, as pessoas erram, falam, fazem, e parece que Deus não está nem aí, está tudo no controle. Você joga a semente, plantou a semente hoje, vai lá amanhã, não vê nada, vai daqui a uma semana, não vê nada, vai daqui a um ano, não vê nada. Minha filha botou uma sementinha de girassol, está lá dentro de um potinho, junto com o meu neto, molhou, e nada, não aparece nada. Passa um mês, passa 2, não aparece, mas ela está lá. Então ela vai ter a hora que vai vir, e vai vir a colheita. Então as pessoas ficam brincando em fazer mal com o outro. E o que o Senhor vai fazer? Suportai-vos uns aos outros. O que eu tenho que fazer? Suportar. E o que você tem que fazer? Suportar. Você faz e você leva na cara. Parece que você é um diabo, um demônio. Você leva a verdade, procura andar na verdade, procura ser exemplo, porque eu sei que muita gente, alguns de vocês, foram maltratados nas igrejas, foram roubados, saqueados, enganados. Então é difícil, por isso que as pessoas falam, todo pastor é ladrão. Até conhecer um pastor que não é ladrão. Então, quando você conhecer alguém que não é ladrão, valorize. Valorize o lugar, valorize a pessoa, valorize. E como é que eu mostro que eu valorizo? Congregando. Quando você não congrega, você está dizendo, sabe, as pessoas que chegam, eu escutei pela rádio, que maravilha, quero ficar aqui, vou ficar, sabe aquele negócio, cadê a vontade? Tem que mostrar, falar e fazer. Valorizar isto aqui é maravilhoso, esse lugar aqui é a verdade que se dá aqui. Aqui eu não tenho nenhuma pretensão de elaborar um projeto, de como tirar dinheiro. Eles fazem isso, a igreja vive disso, de projeto de como tirar dinheiro das pessoas. Tem igreja que cria uma tal de fogueira do não sei de que aí, que pega o dinheiro na metade do ano, e uma fogueira na metade do ano, e a outra fogueira no final do ano. Quem sabe disso? Para que faz isso? Porque na metade do ano vem 13º, no final do ano a outra metade, só que para os aposentados, todo mundo já recebeu o 13º. Quem já recebeu? Todos os aposentados já receberam. Então quem contar com a fogueira do Satanás vai se ferrar.
Então, abençoados, então o que Deus quer nos falar? Nós temos agora 10 minutos, 12 minutos. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também. Então, você sabe quem é que não gosta de perdoar? Quem não se sente perdoado. Toda pessoa que não, você pode saber, eu não perdoo, sabe por quê? Ela não se sente perdoada. Ele me fez, ele vai ver. Eu vou morrer sequinha. Vai mesmo. Todo mundo morre sequinho, né? Ninguém morre com gordura. A gordura o bichinho come tudo. Então, assim como o Senhor vos perdoou, o que eu faço? Perdoai-vos. Pastor, qual é o tema de hoje? Quando estiverdes orando. E o que isso tem a ver com quando estiverdes orando? Então vamos lá para Marcos, capítulo de número 11, 20 ao 26. Marcos, capítulo de número 11, 20 ao 26, diz assim: e passando eles pela manhã, eles quer dizer os discípulos de Jesus, viram que a figueira secara desde a raiz. Então, Jesus passou, teve uma vontade de comer um figo, aí olhou para a figueira e falou: estou com vontade de comer o figo. Aí o Pedro deve ter falado: Senhor, não é tempo de figo. Rapaz, se eu tenho vontade de comer um negócio, tem que ter. Ele foi lá na árvore e olhou, não tinha figo. Cara, não era para ter figo. Não era para ter, porque não era tempo de figo. Para você ver que Jesus não quer saber se é tempo ou se não tem tempo. Então, quando alguém diz não tenho tempo, ele não quer saber se você não tem tempo. Não existe esse negócio falta de tempo, existe falta de interesse. Eu não tenho interesse porque isto para mim não é prioridade. Então eu não tenho interesse. Toda pessoa tem as suas prioridades. Tem gente que tem prioridade com um monte de bobagem, um monte de coisas que vão desaparecer, e larga algo que é eterno. Então eu não tenho que colocar minhas prioridades em algo que vai desaparecer. A minha prioridade tem que ser com aquilo que é eterno. Entendeu, abençoado? O Espírito está falando. Você está ouvindo? Você está ouvindo o Espírito falar? É assim que ele fala. Ele está falando. Então diz que passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro de novo, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus amaldiçoou a figueira. Ao que Jesus lhes disse: tendes fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém, ele não está falando se o pastor disser, ele não está falando se o apóstolo disser, ele não está falando se o bispo disser, ele não está falando se o reverendo disser, não está falando da irmãzinha missionária ungida, cheia de óleo no cabelo disser, não está falando disso, pessoal. Ele está falando se alguém é quem? Alguém é quem? Qualquer um de vocês. Qualquer um tem que ter fé em Deus, porque em verdade vos digo, se alguém disser a este monte: ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Está vendo? Parece que acabou aí, não acabou ainda. E por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, credes que recebeste, e será assim convosco. Ainda não acabou. E quando estiverdes orando contra o monte, contra aquela situação, contra isto, orando, quando você estiver orando,
que é o tema de hoje, né? E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, o que faz? Perdoa. Olha o segredo, aqui está o maior segredo da resposta nas orações. Qual, pastor? Não entendi. Eu limpar o meu coração. Eu tenho que limpar o meu coração de guardar raiva, de ter um sentimento de vingança. Não, você vai me pagar tudinho. Sabe, não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus quer. Olha aqui, quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, você faz o quê? Porque se eu não perdoar, o que eu fiz na primeira parte, que eu orei, não terei resposta. Por que eu não vou ter resposta? Se eu sou perdoado, eu tenho que perdoar. Se eu me sinto perdoado, então eu tenho que liberar perdão. Eu tenho perdão na minha vida. Você tem que ter o perdão na sua vida. Então, pastor, mas é muito difícil. Claro, por isso que muitas orações nunca serão atendidas. Por isso que muita gente fala, não nasci para ser crente não. Já ouviu isso? Não nasci para ser crente não. Crente não, isso aí é para ele lá, para ela lá. Não, eu não nasci para ser crente. Deus não me responde, nada acontece comigo, sabe? Minha vida é a mesma. Por quê? Cheia de raiva. Eu teria todos os motivos do mundo para não estar diante de ninguém mais aqui. Ninguém. Fui traído, fui abandonado, fui enganado, fui roubado, fui amaldiçoado, fui caluniado, sou caluniado até o dia de hoje. Monte não, graças a Deus que são bem pouquinhos, né? Que fazem essas bobagens de levantar calúnia. Se você fala a verdade contra alguém que está fazendo as coisas erradas, não é calúnia. Você está denunciando a mentira. Mas quando você levanta uma calúnia, o pastor não quer que você vá lá na igreja. Puxa, misericórdia. Misericórdia. Deus tem que ter muita misericórdia dessa alma, muita, para ela não sofrer mais do que ela já sofre. Já é uma pessoa que eu sei que tem uma vida miserável, sofrida, e vai ficar pior. O sofrimento que está hoje não acertou a vida dela, ela quer piorar mais a vida dela, falando, mas já está perdoada. Eu gostaria muito que ela entrasse por essas portas e falasse, pastor, me perdoa de todas as bobagens que eu falei. Eu sei que vai ser muito difícil, porque para se pedir perdão, tem que ser muito de Deus, amado. Para se pedir perdão, tem que ter o Espírito Santo de Deus. Fora disso, nunca vai se achar que você errou para pedir perdão. Por que os casamentos se acabam? Porque as pessoas morrem sem pedir perdão. Marido não fala com a mulher não fala com o marido, fica lá deitado, um leito cheio de defeito. Tem que ser um leito sem mácula, um leito cheio de mácula, cheio de coisa ruim, cheio de ódio, cheio de vingança. E como é que vai? Como é que essa família vai? Para onde? Para que lugar? Que prosperidade tem essa família? Cadê a bênção de Deus? Nós estamos aqui porque nós somos abençoados e temos que desfrutar disto, amado. Desfrutar da bênção de Deus. O que eu tenho que fazer, pastor? Quando estiverdes orando, se tem alguma coisa contra alguém, tem uma passagem que eu não separei, eu ia separar, até para você dar oferta. Quando você for ofertar, e você lembrar que você tem um problema com alguém, você tem que pedir desculpa, acertar a sua vida e depois ofertar. Então as pessoas não entendem nada. Eu estou dando meu dinheiro, está dando mesmo, você não está ofertando, você está dando o seu dinheiro, você não está semeando, porque isso não conta para Deus. Se teu coração está cheio de ódio, se teu coração está cheio de vingança, irmão, você pode fazer o que você fizer, Deus não vai receber. Você pode orar, você pode jejuar, você pode ir para o monte. A maioria das pessoas que não gostam de perdoar, elas estão nos montes. Estão nos montes, elas ficam nos montes, pulando, saltando, e um profetizando para o outro. Tem 10, 20
missionária lá, uma profetizando para outra, sabe? Profetiza para outra, profetiza, diz que está vendo uma coisa, está vendo outra, estou vendo um caixão, estou vendo uma sepultura, estou vendo não sei o quê, estou vendo. Aí o coração cheio de rapina, cheio de raiva, marido, raiva do filho, raiva da sogra, raiva de todo mundo, cheio de ódio, acha que vai para onde? Não tem oração, que Deus vai responder. Por isso que você vê poucas pessoas em reuniões de oração, ainda mais se conhecer estas verdades que nós estamos conhecendo. Eu percebi, depois que eu comecei a falar de oração correta, algumas pessoas sumiram das orações, porque não adianta você vir aqui orar, jejuar, orar, ajoelhar, clamar, pular, se você não cumprir o que Jesus está falando, em vão. Em vão, não precisa ir lá, quando orardes, vai no monte. Ele não falou isso. Quando orardes, entra no teu quarto. Ele não quer que você se mate. Se você quer fazer um sacrifício de andar subindo o morro de noite, de madrugada, o cachorrada avançando nas pernas. Quantas vezes eu subi lá no morro, lá em Queimado, saí de Bento Ribeiro, pegava 300 trens para chegar em Queimado, para poder orar. Não sabia disso. Ninguém me falou. Entra no quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai. Quando estiveres orando, se tem alguma coisa contra alguém, o que eu tenho que fazer? Você quer uma resposta? Passa para trás, irmã. Mas, porque na verdade vos afirmo, se alguém disser a este monte, você pode dizer aos montes da tua vida, aos montes de problemas, aos montes de situações, doença, crise na família, com filho, com marido, com casa, com renda, você pode gritar aqui, espernear, passar a noite toda aqui, se você não perdoar, não vai adiantar de nada. Não, pastor, mas não é não, pastor, não é eu quem estou exigindo isso de ninguém, é Deus que quer isso de nós. Ele quer que nossa vida seja uma vida de perdoador. Falou, assim como o Senhor te perdoou, perdoe. Mas Senhor, pastor, o senhor já foi maltratado, pisado, enganado, e o Senhor ainda continua fazendo as mesmas coisas? Uma pessoa me arrebentou com uns papelzinhos não, com mensagenzinhas de WhatsApp. O irmão viu e falou, pastor, meu Deus, pastor, se fosse, ai meu Deus, a pessoa ficou nervoso por causa das mensagens que ele ouviu. Eu falei, não quero nem ver, irmão, não me mostre. Aí depois, uma semana depois, a pessoa aparece aqui. Aí vai lá no meu gabinete, conta uma história, eu pego, meto a mão no bolso, peguei R$100 e dei para a pessoa. Me olhou assim e falou, caramba, tudo aquilo que eu falei para ele está me ajudando, eu estou morrendo de fome aqui, toma comida, leva em casa, leva na porta de casa, deixo em casa, passo da minha casa, deixo em casa. Sabe o que é isso, irmão? Porque eu quero que as minhas orações sejam ouvidas. É isto que eu quero para a minha vida. Eu não quero ser alguém que fica brincando de ser crente. Esse povo, ele vai de mal a pior. Esse povo não prospera, esse povo não tem vida, esse povo que vive assim, ele não tem vida. Você tem vida. Você tem vida. Você tem vida. Entendeu, abençoados? Nós poderíamos ficar aqui falando sobre o perdão. Então, limpe, varra do teu coração. Pastor, mas fizeram isso. Irmãos, você nem imagina o que já fizeram comigo. Que me roubaram de dinheiro. Nós tínhamos um cara que trabalhava para a igreja, para fazer a manutenção das nossas rádios. Nós comprávamos um aparelho chamado No Break, que custa 500, 600 reais. Ele me desapareceu com os 6. Ele falava que o raio bateu na rádio e queimou o No Break, mas só que nunca me apresentou o No Break queimado. Aí você tem que perdoar uma turma dessa. Eu passava o dinheiro para ele pagar a hospedagem lá onde ficavam nossas torres durante 1 ano. Quando eu fui lá no morro, a dona da casa falou, o senhor não vai pagar a hospedagem aqui não? O senhor já tem 1 ano que o senhor não paga. Ele pegava o dinheiro e roubava o dinheiro. O que vai fazer com um cara desse? O que se faz? Aí você vai procurar onde está esse cara, está na miséria, está perdido,
Aí vive atrás de mim. Pastor, está precisando do meu serviço? Eu falei, não estou precisando, irmão. Não estou precisando. Graças a Deus não estou precisando. Graças a Deus. Deus te livrou do diabo, você vai abraçar o diabo de novo? Deixa o diabo. O cara já se apresentou como o diabo. Quem rouba tem parte com o Satanás. Quem rouba não mais dizendo que é um crente, não digo que a pessoa que não conhece Deus. Então, essas coisas, abençoadas, que eu padeci aqui, ninguém sabe. Sabe, eu ficava quietinho aqui no meu canto, eu e minha mulher. Um dia ele esteve aqui, eu juntei ele e o outro lá, levei lá no gabinete. Falei, então quer dizer que você pega meu dinheiro? Não, pastor, foi fulano de tal que falou para me pegar o dinheiro, que ele ia pagar, porque ele está com uma dívida comigo. Eu falei, vocês dois são dois ladrões. Está roubando dinheiro meu não. Se fosse meu dinheiro, eu cobraria de vocês de outra maneira. Mas o dinheiro é da obra de Deus. Então Deus vai cobrar de vocês. Está todos os dois na miséria. Um dia desse, um me mandou uma mensagem. Pastor Pedro, eu falei, oi. Pô, não tem comida em casa. Eu falei, no mercado está cheio. Você quer comida? Vem aqui que eu vou te levar no mercado para comprar comida. Chamei ele para vir aqui para comprar comida. Então você... É assim que funciona, irmão. É assim, para aí você ver. Puxa, e tem recompensa, pastor? Claro que tem recompensa. Tem recompensa você ser alguém de Deus, ser uma mulher de Deus, ser um homem de Deus, porque Deus é quem vai te recompensar. Faça e não espere recompensa de homem. Se Deus quiser usar os homens, Ele vai usar. Ele sempre usa. Mas Ele que vai ser aquele que vai te recompensar. Entendeu, irmão? Entendeu? 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 Assim seja. Assim disse o Senhor.